Voltamos agora, vamos mostrar aqui o que passou pela mídia, Atualidades News. Aqui ao meu lado, pastor, o homem que sabe das coisas aí, postura firme aí, Ricardo Rossi. Boa noite, pastor. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos vocês que estão em casa. Boa noite, meu amigo Jango, que está no outro estúdio. É o que eu digo, é sempre um prazer enorme poder estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço ao senhor e toda a equipe por essa oportunidade, por fazer este programa que tanto enriquece a quem está em casa. Tá certo, no estúdio 2 está o Jango, que também aí domina a matéria e sempre passa a informação correta. Boa noite, Jango. Boa noite, doutor João, boa noite aos telespectadores, ao pastor Ricardo. É um prazer muito grande, João, toda terça-feira estar aqui nesse bate-papo gostoso, sempre levando a notícia com informação exata, algumas coisas que às vezes a mídia não consegue transmitir. Nós tentamos aqui, eu, pastor, passar para você de uma maneira simples para que você entenda realmente aquilo que foi divulgado por toda a mídia nacional. A notícia comentada. Bom, pedido de fora Maduro, vamos para Venezuela. É pouco eficiente, mas o povo está revoltado, pastor. Na realidade, isso vem do principal líder da oposição venezuelana, que é Henrique Capriles, que foi o derrotado com um pouco mais de 1% nas últimas eleições. E ele disse que isso está errado. Esse negócio de chegar lá, fazer manifestação e falar fora Maduro, não dá certo. O que eles têm que fazer são protestos baseados em quê? Preocupados com o crescimento do país, né? Ele disse que dessa maneira não vão conseguir nada. Então, eles têm que estar preocupados com as coisas urgentes. No caso, essa repressão que está tendo no país, verdade. Não é? Com a criminalização dos protestos, porque hoje ninguém pode fazer protesto lá, que eles já estão ameaçando de prender. Então, o Henrique Capriles realmente ele está fazendo com que o povo se conscientize, porque o que está acontecendo com a Venezuela, realmente, como país vizinho, é muito triste. É triste. Capriles Jango está querendo que a Venezuela mude sua postura e o povo reivindique melhorias. Ele tem afirmado que ele foi o grande vencedor das eleições do ano passado, que houve até fraude nas eleições. E ele vem pedindo ao povo da Venezuela, pelo momento que passa a inflação, a miséria, e mais de 30 pessoas já foram mortas nesses protestos. Então ele tem afirmado isso, que esses protestos estão levando as pessoas ao medo. E as pessoas estão realmente quase que nem saindo mais de casa pelo medo da repressão. Então ele pede a atenção, mas acima de tudo a seriedade do povo venezuelano, para que entenda esse momento que o país está passando por uma ditadura. E tivemos ontem uma deputada que acabou sendo caçada lá no Congresso venezuelano, né, a Maria do Socorro, por ela estar sempre atacando as condutas do atual presidente, o Maduro. Então você veja bem isso, João, que situação que vive o nosso país vizinho, a Venezuela, que é rica em petróleo e gás e vive numa crise, numa miséria, povo passando fome. Verdade. Bom, vamos para a Suíça. Olha, a Suíça restringe a imigração e vira exemplo na Europa. Olha aí, pastor. Tá vendo aí? Partidos de extrema direita estão usando o referendo suíço para quê? Para pressionar pela aprovação das leis contra a entrada de estrangeiros no continente. Que coisa. Um caso recente é do arqueólogo alemão, Christoph Rocker. Ele pediu demissão do seu cargo de professor na Universidade de Zurique, e pediu para que voltasse para o seu país de origem. Por quê? O motivo? A xenofobia. Né? A xenofobia. E a gota d'água foi um resultado do referendo que teve na Suíça. Qual foi o referendo? Que aprovou um projeto de extrema-direita que fecha as fronteiras, né, parcialmente, fecha as fronteiras do país para que não haja entrada de estrangeiros. Então, você vê aí que as coisas na Europa podem mudar muito. Pode mudar, Jango, olha aí, Europa querendo se fechar aí ao mundo. A Suíça, realmente, isso aí, como dizem os cientistas políticos e arqueólogos, ou esse próprio alemão, né, querendo voltar para o seu país de origem, ele que saiu de um regime que foi duríssimo, que a Alemanha passou na Primeira e Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, com Hitler, ele querendo voltar, imagine você, João, estando na Suíça hoje. Por que isso? Ele não concorda com essa lei que foi aprovada, uma lei extrema, que é a xenofobia. O que é isso?
cria-se aquela questão de você discriminar as pessoas estrangeiras. Então essa é a preocupação dele e eu acho que o mundo não deve seguir esse exemplo, não. Nós não podemos jamais discriminar ninguém, ainda mais a Suíça, que é realmente um país riquíssimo, que tem todas as belezas naturais e não pode realmente, de jeito nenhum, ser comandada por um grupo de extrema esquerda, extrema direita, como tem afirmado o Christoph Rocker. Então olha a situação que chegou realmente a Suíça, um país riquíssimo. Tá certo. Bom, e aí, pastor, Petrobras vive um inferno astral. Denúncias fortes, hein, pastor? Suspeita de corrupção, investigação da Polícia Federal, do próprio Tribunal de Contas também, o valor do mercado reduzido à metade, triste, né? E as tarifas defasadas marcam aí logo o início do ano de 2014. A sala de crise da Petrobras foi aberta e não tem data para fechar. Né? A própria presidente, né, ela diz que há um clima grande de desconforto dentro da Petrobras. E prejuízos enormes. E a cada dia que passa, algo está acontecendo. As bolsas despencaram. É como uma panela de pipoca, tem pipoca estourando aí, tem coisa por vir. Então, ela está sendo pressionada porque está tendo uma avalanche de denúncias de corrupção e a Petrobras hoje, ela está vivendo uma das suas mais graves crises de credibilidade na sua governação. Olha aí, Jango, Petrobras aí com fraudes anunciadas. João, 60 anos de história dessa estatal brasileira e vivendo esse momento aí com 5 inquéritos, Polícia Federal, Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. São 185 bilhões, João, de prejuízo. Só nos últimos 3 meses chega a 18% o prejuízo. Então as pessoas que têm ações na Petrobras caiu 80%, João, nos últimos 6 meses nas bolsas de valores. E desde novembro, eu, você e o pastor Ricardo tínhamos alertado que em março ia estourar um grande escândalo e que seria a Petrobras. E está aí, já prenderam, né, o Paulo Roberto, já foi achado dinheiro da casa dele. E tem umas circunstâncias que envolvem aí realmente a maior estatal e a credibilidade do Brasil. O Brasil dessas chamadas grandes empresas, João, entre as 20 melhores do mundo, hoje ocupa o 120º lugar do ranking, por todas as denúncias que têm acontecido nos últimos meses. Bom, e olha, o ex-presidente Fernando Henrique, ele nega apoio à CPI na Petrobras, convocada por Aécio. Olha aí. Só que eu estava vendo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele mudou o discurso agora no último domingo. Ele mudou o discurso no domingo e que apoia a criação, sim, de uma comissão parlamentar de inquérito, no caso a CPI, para apurar como se deu a compra lá da refinaria de Passadenas. Mudou um pouquinho. Mudou. Em nota, ele disse o quê? Ele afirmou que o senador Aécio Neves, agora que é o presidente do partido e pré-candidato à presidência da República, ele deve conduzir esse tema em nome do PSDB. Olha aí, Jango, Fernando Henrique volta atrás. Como? Eu não está me entendendo isso? Não apoiar lá o Aécio querendo uma CPI na Petrobras? Jango. O Álvaro Dias, que é senador, né, pela Santa Catarina, e o Agripino Maia, foram os 2 primeiros senadores que começaram com esse discurso de abrir uma CPI para apurar todas as avalanches de corrupções, denúncias contra a Petrobras. E nesse dia, o Fernando Henrique Cardoso estava no Rio de Janeiro, João, fazendo uma palestra numa universidade. E ele comentou lá que ele era contra, que não era momento e tal, isso, aquilo. Mas, no domingo, numa reunião partidária com o PSDB, logicamente, o foco político que envolve agora as eleições de outubro, o Aécio, que é o senador e é o pré-candidato do PSDB, ele mudou o discurso, dizendo tem que apurar se há realmente irregularidades, tem que se abrir uma CPI e apurar até o fim, porque é o dinheiro brasileiro, é capital nosso que está realmente sendo jogado na lata do lixo. É isso aí. Bom, e as pesquisas, olha, mostra aí que a presidente Dilma segue com chances de vitória em primeiro turno, pastor. A tão aguardada pesquisa, na realidade o pessoal estava esperando uma mudança, mas não houve muita mudança não, viu? Não houve muita mudança. Segundo a pesquisa divulgada pelo jornal Estado de São Paulo do Ibope, Dilma Rousseff está com 43% das intenções de votos, e enquanto Aécio Neves, do PSDB, está com 15%, e Eduardo Campos aí com 7%, respectivamente. O resultado mostra o quê? Ele mostra pouca
pouquíssima diferença em relação à pesquisa de novembro, que teve no ano de 2013 agora, quando a Dilma tinha os mesmos 43% contra 14% de Aécio e os mesmos 7% aí do Eduardo Campos. Olha aí, Jango, as pesquisas estão mostrando que a Dilma pode levar em primeiro turno. Principalmente nas regiões norte e nordeste, onde o PT tem um domínio muito grande e a Dilma tem um destaque realmente de mais de 70% de aprovação em todas essas duas regiões do nosso Brasil. São 5 regiões. No Sudeste e no Sul há um equilíbrio nessa balança toda, mas somando, no geral, ela acaba tendo essa vantagem de 40% a 43%. Aparece o Aécio entre 13% e 15% e o Eduardo Campos com 6%. Quando é colocado a Marina como candidata a presidente do Brasil, ela aparece com 9%, ela aparece com melhor desempenho do que o Eduardo Campos. Algumas coisas que eu acredito que até a Copa do Mundo, João, até as convenções, ainda vão mudar muitas coisas nesse panorama todo. Porque se continuar do jeito que está, como diz o próprio Ibope, a Dilma ganharia no primeiro turno. Tá certo. Bom, e o investigado aqui no caso da refinaria, pastor, é preso em operação contra a lavagem de dinheiro, hein? É por isso, como disse o Jango lá no outro estúdio, que as ações da Petrobras, ainda bem que eu vendi tudo. Vendeu toda. Se você tem alguma ação da Petrobras, mas eu venda o quanto antes. Eu vendi quando estava em alta ainda, né? Mas é por isso que o Jango disse, né, que realmente as ações estão caindo cada vez mais. Mas não é o caso de vender agora que está numa crise. O certo é esperar mais um pouco. Mas, bom, vamos lá. Preso em investigação sobre lavagem de dinheiro. Quem? Paulo Roberto da Costa. Ele chefiava uma das principais diretorias da Petrobras na época da controvérsia da compra aí da refinaria lá de Pasadena, né? Pasadena ou Passadina, como dizem aí. E encontraram a Polícia na Federal... América, né? Pois é, na América. A Polícia Federal foi na casa dele e achou em espécie $180 mil, que representa aí, eu estava fazendo as contas com o Jango aqui, cerca de 720 mil reais na casa dele. E essa lavagem de dinheiro aí, essa organização criminosa que está sendo acusada, chega aí a um montante de, acreditem, 10 bilhões de reais. 10 bilhões aí! Jango, olha aí, lá dentro da Petrobras, um dos diretores envolvido aí em escândalo forte. A Polícia Federal batizou essa operação como Lava Jato. E o Paulo Roberto, na casa dele, como bem colocou o pastor, foi levantado aí 180 milhões de dólares, que chega aí a 720 mil reais. Você imagine uma pessoa ter isso em casa, João. Você imagina que deve ter bancos, em contas da Suíça, em paraísos fiscais. E além disso, João, o que é pior, ele é ligado àquele doleiro famoso, Alberto Youssef, que já em 1990 já estava envolvido num escândalo de 30 bilhões de dólares. Então você imagine o volume de dinheiro que está envolvido nesse essa operação da Polícia Federal de Lava Jato. Lava Jato mesmo, porque o dinheiro está sobrando à vontade. Lava Jato! Doutor João, isso? Só título de informação para quem está em casa, essa refinaria de Pasadena, ela fica no Texas, nos Estados Unidos. Certo, vamos comprar isso aí com dinheiro aqui e todo mundo ganhar aí, o Brasil, nada. Bom, laudo confirma suicídio da namorada de Michael Jagger. Lamentável, né? Lamentável. Do Mick Jagger, né? Mick Jagger, Mick Jagger. Michael Jackson já foi. Não, é Mick Jagger. É o Mick Jagger. É o Mick Jagger. Mick Jagger. E realmente sabia que eu estava lendo uma informação sobre ela, e era uma estilista, né? Muito famosa, muito conceituada, e a entrevista da irmã dela dizendo que ela tinha uma grande frustração. Um dia ela disse para a irmã dela que queria viver a vida da irmã dela, com tudo que ela tinha, famosa, namorar com o Mick Jagger, né? O astro da música, enfim. Ela era uma pessoa totalmente infeliz e foi constatado, sim, suicídio. Que ela se matou, mas ela era muito infeliz. Uma das causas era porque ela não podia engravidar, ela não podia constituir uma família. E uma pessoa que tinha aí, vamos dizer assim, uma reserva monetária fantástica. Pois é. Não só porque namorava o Michael Jagger, mas ela própria, né? Pois competente. Uma estilista renomada, 49 anos, de 49 anos, o nome dela Lauren Scott, né? O nome dela, e lamentável. O Mick Jagger falou que era uma tremenda companheira, e ele jamais também, ele disse,
ele deu uma entrevista e disse que jamais esperava isso dela. E ele até ficou meio deprimido. O Mick Jagger, poxa vida, né? Ele estava, se eu não me engano, acho que há 12 anos com ela, tinha um relacionamento com ela. Django e o Mick Jagger, tanta coisa que aconteceu com ele de bom, e agora nessa altura do campeonato ele perde a namorada, como o pastor falou, de 12 anos, e ele ficou deprimido, chorou. 12 anos de convivência, a Lerring, né, de 49 anos, ela realmente é uma grande estilista, ganhava muito dinheiro com isso, tinha um nome a zelar pelo trabalho que ela fazia, né, e ele afirmou várias vezes que era uma grande companheira, e ela suicidou, João, se enforcou. Olha que absurdo, dentro do próprio apartamento onde ela morava. Então, se você imagine né, lá em Nova York, e os legistas apuraram o laudo e foi comprovado realmente enforcamento da Lauren. Então você veja bem, a banda Rolling Stones acabou cancelando todos os shows que tinham agora nesse mês de março, para que eles pudessem realmente, que o Mick Jagger pudesse realmente se recompor desse trauma que ele acabou passando, que ele jamais esperava, ele jamais imaginava que ela poderia cometer um ato desse. E como bem colocou o pastor, ela tinha essa vontade de ser mãe, de poder engravidar, de ter uma vida diferente, mas ela realmente tinha inveja da irmã e de alguns familiares que tinham essa condição, e já ela, por causa da idade, não poderia. Fazer o quê, né? São fatos que marcam esse mundo, principalmente esse mundo da moda e esse mundo que a gente fala sempre, né? Fashion. Esse mundo fashion tem reviravoltas, tem que ter cuidado. Bom, Walmart para de vender leite da Parmalat líder, hein, pastor? Essa decisão, ela tem conexão com a fraude do leite que foi revelada na semana passada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor João. O Walmart Brasil, ele confirmou na última quarta-feira, dia 19, que ele retirou das suas prateleiras dos estados do Paraná e do estado de São Paulo os leites da marca Parmalat e da marca Líder. Mas a empresa afirmou que é uma medida preventiva. É uma medida preventiva e ela segue as políticas e as normas de segurança alimentar da empresa. Tá certo! E aí, Django, como é que você vê essa questão? Parabéns ao Walmart, já que houve as denúncias feitas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que apurou que a Líder e a Parmalat tinham substâncias tóxicas que podiam prejudicar as pessoas. Então, as prateleiras de São Paulo, dos supermercados, das grandes redes de São Paulo e do Paraná, toda essa linha da Parmalat como da Líder foram retiradas da loja. Parabéns ao Walmart por essa atitude, até que se realmente apure a veracidade, a realidade disso, se está ou não esses laudos que comprovam essa fraude desses leites. O Walmart tem uma credibilidade, né? Ele não pode deixar a coisa fluir assim. É a maior empresa do mundo, com maior rentabilidade do mundo, é o Walmart. Verdade. Bom, água tem qualidade ruim em rios de 7 estados, pastor. Nunca se deram tanto foco à água como está sendo dado nos dias de hoje. É lógico, devido a toda essa crise, esse excesso de calor que anda fazendo, nossas represas secando, mas enfim, apenas 19 rios e mananciais mostraram ter boa qualidade, de acordo com o levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica. E quase metade da água dos rios e lagos de 7 estados brasileiros são considerados péssimo ou ruim, ou seja, 40%. E é o que mostra um levantamento feito aí pela SOS Mata Atlântica, onde analisou condições de 177 pontos fluviais entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Então, a água cada vez mais está se tornando um produto raro. E chegará o dia, está gravado, que a água valerá mais que petróleo e mais que o peso do ouro. Isso é verdade e nós temos que economizar. E aí, Django, como é que você vê essa... João, muito triste, né? Um momento que nós estamos passando desde o final do ano até agora, mês de março, onde as chuvas não vieram. Nós estamos aqui com um problema na nossa represa aqui, e o governo do estado tem aí divulgado para que o pessoal economize, racione água, e nós fazemos também esse apelo a você, população de Bragança, região, para que contenha, economize o máximo que você puder. E essa instituição, que é a Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica, fez esse levantamento. Rios, córregos e lagos, João, totalmente contaminados.
péssimo e ruim. Por quê? Lixo em quantidade absurda. E nós somos os culpados disso. Esse lixo que é jogado nos rios, nos córregos, nós somos culpados, nós cidadãos. Você vê que cada enchente que dava em São Paulo, metade que você via lá era só sacos de lixo, garrafa PET e pessoal não quer nem saber, joga na porta da casa e aconteça o que aconteça. Então chegou o grande momento agora de a gente fazer uma reflexão, como bem colocou o pastor Ricardo, que a água um dia custará mais caro que o petróleo ou qualquer outra bebida que as pessoas tenham preferência. Bom, e aí, olha, um articulista aqui, o Gaudêncio Torquato, ele fala o seguinte, tem que ter vestibular para os governantes, pastor. Ele diz, que tal um vestibular para os candidatos à presidência da República e até mesmo para os governadores dos 27 estados da nossa federação? Realmente, é uma pergunta que fica aí, porque imagine, ele coloca na sua nota, combinemos para o começo de uma conversa 3 regrinhas, por exemplo, ele fala, para o concurso. Primeiro, os eleitores darão nota aos candidatos, seria uma boa. Os próprios eleitores darem notas para o candidato. Segundo, os aprovados serão aqueles que obtiverem a melhor média nas questões. Concordo. E terceiro, os candidatos, eles darão conhecimento público dos seus planos, dos seus projetos e o tempo adequado para que eles fossem julgados até as eleições. Então, realmente seria muito bom. Eu acho que isso faria com que não só o Brasil, mas outros países tivessem políticos muito mais preparados para estar ocupando os cargos que atualmente ocupam. Tá certo. Joga um vestibular. Você que é professor também, vamos lá fazer uma provinha aí? Com certeza, João. Eu gostaria muito, até pelo fato de você tivesse feito no passado, seria excelente. Para você saber realmente o que o seu deputado fez, o que o seu vereador fez, o seu prefeito fez, o seu presidente, o seu governador, eu acho que seria de suma importância você poder avaliar, sim, dar nota. E esse trabalho todo que o Gaudêncio levanta nessa coluna de jornal serve, não digo para que seja feito isso, mas de reflexão para cada um de nós, cidadãos, que vamos estar agora em outubro votando nos nossos futuros mandatários a partir de 2015. Então acho que é uma ideia super válida, mas ele faz, eu percebo dentro desse comentário dele, João, que ele tenta fazer isso. É um jogo para que nós possamos nos colocarmos diante de um vestibular para analisar aquelas pessoas que se apresentam como candidato. Aqueles que prometem tudo, depois assumem e não fazem nada. Verdade. Bom, nós estamos com muitas notícias aqui ainda que nós gostaríamos de passar. Vou fazer uma proposta aqui para os nós dois debatedores. O seguinte, eu colocaria uma questão para o pastor, outra para o Jango, e eu acho que nós chegaremos ao fim aqui, Perfeito. porque são questões interessantes. Perfeito. Vamos lá? Perfeito. Bom, ensino médio precisa 32,7 mil professores, pastor? O Brasil tem hoje, sim, esse déficit de pelo menos 32.700 professores no ensino médio e concentrado especialmente na área de exatas, sendo mais de 9 mil apenas em física. Essas conclusões são da auditoria especial do Tribunal de Contas da União, apresentada na última quarta-feira, dia 19, lá em Brasília. Tá certo. Bom, o Jango, propósito de desviar água lá do Rio Paraíba do Sul para Cantareira foi criticada violentamente pelo governo do Rio Cabral. Aí é uma briga política, João. O Sérgio Cabral, do PMDB, lá do Rio de Janeiro, e o Geraldo Alckmin, de São Paulo. O Rio Paraíba, João, a ideia do governador Geraldo Alckmin foi uma ideia que ele lançou pelo momento que nós estamos passando aqui em todo o nosso, nossa represa aqui, a Cantareira, e logicamente que o Rio Paraíba seria de suma importância, até porque está dentro do estado de São Paulo. Então, seria uma transposição e uma composição, mas não depende do governador do Rio nem de São Paulo, depende da Agência Nacional de Água para dar esse referendo para essa aprovação. Eu acredito, João, que devia esquecer essas questões políticas, porque a água tanto é importante para nós aqui de São Paulo, como também para os moradores do Rio de Janeiro. Eu acho que seria um grande progresso. E o projeto, João, custa 500 bilhões de reais, né? 500 milhões de reais, essa transposição, esse acordo de fazer essa junção, que iria começar por Nazaré Paulista e Garatá, chegando lá no Rio Paraíba. Bom, pastor, e a represa que dá água Cantareira aí tem nível crítico. E, por outro lado, como o Jango falou, o governador
do rio, ele critica que isso aí ele não pode ceder lá a água do Paraíba do Sul. Agora, uma coisa é questão também que o Paraíba do Sul, ele está em território paulista. E aí, pastor? Ele nasce em território paulista, é isso mesmo. O Cabral, ele ataca a proposta do reservatório no Rio Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul. Ele diz que o reservatório lá, o Paraíba do Sul, está com 38% da sua capacidade, e ele diz que não aceita. Ele falou que não aceita nada, ele disse para o governador Alckmin que ele não aceita nada que venha prejudicar o estado do Rio de Janeiro, os moradores do Rio de Janeiro. Mas é isso, como o Jango falou, é uma questão política também. É política e outra, não vai prejudicar. Agora o Alckmin, já que ouviu isso do Cabral, ele falou, bom, já que você está falando isso, só para te lembrar, né? Só para te lembrar, a nascente, o manancial desse rio está dentro do estado de São Paulo. Tá certo. Bom, o Jango, e tropa de choque lá age na remoção de presos aí, hein, Jango? João, aconteceu esse fato devido à greve dos agentes penitenciários que estão de greve. Inclusive teve a reunião hoje no Palácio do Governo e amanhã vão estar de volta lá no Palácio dos Bandeirantes uma nova mesa de negociações entre o sindicato dos servidores e agentes penitenciários para tentar o reajuste que eles estão buscando. Então, devido a essa remoção, principalmente dos presídios de Hortolândia, Capela do Alto, de São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes e Sorocaba, que são os presídios, os chamados centros de detenções, tiveram que pedir esse auxílio à tropa de choque para fazer a remoção desses presos que vão para o fórum para prestar sempre aquele chamado audiência e depoimentos no fórum, precisam de esse acompanhamento. Então a tropa de choque foi usada porque os agentes penitenciários estão de greve. Tá certo, olha aí. Bom, pastor, e abuso no metrô em São Paulo, e olha aí, até homens têm passado, são alvo de abuso? Na realidade isso acontece há muito tempo, só agora que veio à tona, né? E acreditem, é verdade, até homens estão sendo molestados. Um técnico de informática, um rapaz de 22 anos, ele foi molestado, sim, por um arquiteto de 38 anos na estação Sé do metrô, quando ele desembarcava do trem por volta das 17 horas e 35 minutos. Segundo o termo circunciado aqui, elaborado pela polícia, o aliciador aí ficava com intimidades ali, enfim, abusando do rapaz. Ele não aceitou, até pegou pelo pescoço e foi todo mundo parar na delegacia. Então, quanto mais estão fazendo isso com os homens, quanto mais com as mulheres. Isso está vindo à tona agora e realmente não tem que aceitar. Isso é algo que não pode ser aceito e isso tem que acabar e tem que pôr essas pessoas na cadeia. Verdade. Bom, Jango, a empresa lá Parmalat, que teve a questão do leite lá, com dúvidas, etc., suspeito, ela informa que esses lotes passaram por teste. Por 13 testes. A Parmalat vem afirmando isso, que passou por 13 testes. Mesmo assim, a Associação Gaúcha dos Proprietários de Supermercados proibiram a venda em todo o Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo. O Walmart foi o grande pioneiro aqui no estado de São Paulo e no Paraná. Mas no Rio Grande do Sul, todos os supermercados retiraram a marca Parmalat e a Líder das suas prateleiras devido a isso. Mesmo a Parmalat afirmando que tem 13 testes e laudos e comprovam que não há qualquer irregularidade ou qualquer toxina nesse leite, João. Bom, o pastor Rinder, nessa questão do Jango, como o Jango falou lá, a Associação Paulista de Supermercados, eles suspenderam mesmo a venda. Gaúcha. E tem também que foram mais de 6.500 litros de leite Elege, olha só, Elege, desnatado, semidesnatado e integral. Eles foram retirados de 6 pontos de venda por fiscais do Procon Carioca. A entidade também proibiu por tempo indeterminado, a venda desses produtos e a comercialização dos produtos na capital. O que acontece é que houve denúncias que o leite longa vida Elege, ele estava tendo alteração de cor, alterações na sua cor, um sabor e um cheiro. Não pode ser consumido mesmo, não. Um cheiro de bolor, como o Jango está dizendo lá. Odor. Então, um odor. Então, um mau cheiro, veja, uma cor, alteração na cor, tem que tirar de circulação mesmo. Tem que ser feita uma fiscalização maior nisso daí, porque afinal de contas é a saúde pública.
Estão dando o quê? Leite, a criança toma, adulto toma, não é verdade? E isso pode ser muito prejudicial. A Associação Gaúcha de Supermercado agiu corretamente. Também agora na Carioca, enfim. Brasil inteiro. Estão sendo retirados todinho das prateleiras esses leites. Tá certo. Bom, e Bellini vai vir a Copa no Brasil. Aos 83 anos morre um grande capitão, Jango. Ele vinha já há mais de 15 anos sofrendo do mal de Alzheimer. Ele estava internado em São Paulo, numa UTI, e faleceu na última semana o grande capitão Bellini, que ficou marcado pela imagem de levantar a taça Jules Rimet em 1958, o primeiro título do Brasil, também em 62. E também ele disputou a Copa de 66, onde o Brasil não foi bem. O seu corpo foi enterrado na última semana aqui na cidade, perto aqui de Bragança Paulista, da nossa região de Amparo, em Itapira. Então aí as saudações à família do Bellini, que jogou pelo São Paulo, jogou pelo Vasco da Gama e encerrou sua carreira no Atlético Paranaense aos 39 anos. Saudoso Bellini, que ficou marcado pela imagem de ele pegar com as duas mãos a taça Jules Rimet, que até isso sumiram, né, João? Acabou derretendo e virando aí ouro, né? Verdade, olha aí. Bom, pastor, e os argentinos veem 2014 com muito pessimismo, hein? É uma pesquisa elaborada aí pela consultoria Focus Econômicos, entre economistas e consultores financeiros lá da Argentina e estrangeiros, indica que há um grande pessimismo aí que predomina a expectativa aí dos argentinos por este ano. E segundo o levantamento feito pela consultoria, os entrevistados, em média, doutor, eles consideram que a inflação neste ano chegará aí aos seus 35,3%. Que absurdo, né? As coisas não estão muito boas lá na Argentina, não. A coisa lá tá pegando, hein? Bom, e o Reino Unido tem nova moeda em Libra. Jango. Após 30 anos, e só vai essa nova moeda, João, aparecer em 2017, daqui 3 anos somente. Mas eles já estão, o Reino Unido, se preparando para lançar a nova Libra. Logicamente que a Rainha Elizabeth II será a cara dessa moeda. E a outra vai ocorrer um referendo, um concurso popular, para que as pessoas escolham esse outro lado da moeda. Então está aí o Reino Unido, após 30 anos, criando a Libra nova a partir de 2017. Ainda faltam 3 anos para que saia essa nova Libra do Reino Unido. Tá certo. Bom, e aí, pastor, o peso da legislação tributária no Brasil? Pesado mesmo, porque o livro deve ser carregado. Presta atenção, você que está em casa, nessa notícia. É, no mínimo, curiosa e dramática. Por quê? O advogado ele levou 23 anos para concluir essa obra que será lançada agora aí em Brasília. Será lançada e o Brasília foi escolhido o local. Depois de 23 anos de trabalho, ele fez um livro que reúne as legislações tributárias federais, estaduais e municipais, que são mais de 5 mil municípios. Só para você saber, para reunir todo esse volume de leis, o livro chegou a pesar 7,53 toneladas. Isso mesmo, 7,53 toneladas, distribuídas em 41.266 páginas, de 2,10 metros de comprimento por 1,40 metro de largura cada, e um total de 124 metros quadrados de impressão, que isso representa, colocar uma folha do lado do outro, representa 30 estádios de futebol. Olha aí, nossa! Então, isso em média, as leis que foram consultadas até o ano, detalhe, até o ano de 2007. 2007. Se fosse até hoje 2014, doutor, não teria. Ele falou que nunca acabaria. Ele falou que nunca conseguiria concluir. Salientou esse advogado aí que ele gastou cerca de R$1 milhão em pesquisas e na criação de um mini parque gráfico exclusivamente para fazer essa obra. Olha aí. Bom, nós estamos chegando no finalzinho, mais 2 notícias. A indústria têxtil encolhe em São Paulo, Jango. Já há alguns anos, devido à concorrência forte da China, todos os importados acabaram realmente desorganizando totalmente a indústria têxtil do estado de São Paulo e no Brasil também.
Mas em São Paulo a queda foi de 121 indústrias foram fechadas no ano passado, João. Olha que absurdo, quantas pessoas não perderam os seus empregos nessas indústrias que foram fechadas. E a grande concorrência realmente é da China, a grande verdade é essa, a China que tem realmente hoje em dia os tecidos entrado no Brasil com muita frequência pelo preço e logicamente pela qualidade. O presidente Alfredo Bonducci, né, que é do sindicato dos têxteis, tem afirmado isso, que a queda foi de 11,3% nesse ano com relação a 2013. Então você imagine a crise que passa a indústria têxtil e principalmente o estado de São Paulo, que 121 indústrias foram fechadas. As coisas vêm da China em preço realmente difícil aí de concorrer, hein, pastor? Cada vez mais difícil concorrer e é lamentável porque as indústrias fechando as suas portas, o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais escasso também. Bom, última notícia, cresce o número de aposentados, olha aí, que bom, que volta ativa. Enquanto há uma inversão aí, né? Enquanto os brasileiros mais jovens, eles perdem a participação, estão perdendo a participação no mercado de trabalho, os mais velhos estão avançando. Estão avançando e 1/4 de 14 milhões de aposentados, 1/4 dá 3,5 milhões de aposentados com mais de 60 anos de idade estavam trabalhando em 2013. Os jovens estão deixando esse espaço aberto e os competentes estão entrando. Sabe o que é, doutor João, também? O que está acontecendo no nosso país é o seguinte, e em muitas cidades, outro dia eu estava conversando com o Jango e o Jango falou isso para mim, emprego tem, o que não tem hoje no Brasil qualificada é mão de obra qualificada. Falou a verdade, é isso aí. Bom, semana que vem a gente volta com uma série de assuntos e agora com essa dinâmica maior, vocês vão estar bem informados, porque muitas notícias, todas comentadas. Quero agradecer o pastor Ricardo Rossi e até a semana que vem. Obrigado, doutor João. Traga um abraço aqui do Guinho da Tapeçaria. Traz um abraço para o senhor, para mim e para o Jango também. O Guinho da Tapeçaria, né? E quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo e prestigiando essa programação. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês e levando informação de primeira ponta para todos que estão em casa. Tá certo, quero agradecer o Jango lá no Estúdio 2. Jango, até a semana que vem com mais notícias. João, quero agradecer a Deus pelo lugar, agradecer a você, o pastor Ricardo, a toda a equipe que trabalha aqui e a você de casa, que pôde ter essa oportunidade toda semana, nesse Jornal News da Última Hora, poder saber um pouquinho das notícias com mais detalhes, com mais informações. Se Deus quiser, nós estaremos aqui a semana que vem. Um abraço, João. Bom, é isso aí, nós vamos ao breve intervalo, voltamos já. Muita coisa ainda, porque o Carlinhos está lá, olha, esse pop aí, rock pop e os melhores do rock, eu vou passar para vocês, já.